Graça e paz, povo de Deus. Amém, né? Perdão. Nós aqui mais uma vez. E agora começou a nevar. Só o sangue da aliança. Estava frio, mas não estava nevando. Agora começou a nevar. E até eu chegar lá embaixo vai demorar 1 hora e pouco. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Estamos aqui em outro cenário. Como Deus é maravilhoso, né? Olha o cenário agora. Olha o cenário aí, ó. Tá vendo aqui em cima aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui vai fazendo a curva ali em cima. Então, uns 20 minutos do topo desta montanha. Não fui ainda. As pedras estão muito soltas, está muito difícil de subir. Houve deslizamento aqui, então tem muita pedra solta. Então está um perigo abençoado. Mas vamos lá, para o que interessa, que é a palavra do nosso Deus. Eu quero ler um texto com você, num livro abençoado aí de Salmo. É isso aí. Venho para cá, eu trago a minha espada, para poder meditar, ler a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar uma benção de frio aqui no negócio. Perdão. Salmo 103 diz assim, olha só. E eu vou fazer algo que eu nunca fiz, que é de ficar lendo a passagem inteira, né? Geralmente eu medito nela e depois eu vou ministrar. Cada um faz de um jeito, né? Geralmente eu passo horas lendo em casa, meditando, e depois eu vou, assim, quando tem oportunidade, falar do amor de Cristo. E ela já está dentro de nós. É o que deve estar, né? Deve estar dentro de nós a palavra do Senhor. Salmo 103 diz assim. Eu vou ler um pouco diferente, tá? Bendiga Adonai a minha alma. Tudo em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga Adonai a minha alma. E não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Olha que interessante. Aí ele continua dizendo. Ele perdoa todas as suas ofensas. Na sua está diferente, né? Ele cura todas as suas enfermidades. Livra a sua vida da morte, da cova. Ele cerca com graça e compaixão. E enche de bens em toda a sua vida. De modo que a sua juventude se renova como da águia. Amigos, Adonai traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moshia, ou Moshe, ou Moisés, e seus poderosos feitos ao povo de Israel. Deus é tremendo. Adonai é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, rico em graça. Não acusará perpetuamente, hein? Tremendo Deus, né? Não te acusará perpetuamente. Sabe aquele perdão? Esse é o perdão de Deus. Te perdoa, meu filho. Não se fala mais no assunto. Não nos tratará como nossos pecados merecem. Pensa se ele o fizesse. Se Deus nos tratasse de acordo com os meus pecados, Laílson Barros Caritano, eu estava no vinagre. Estava perdido se o Senhor fosse me tratar de acordo com a minha negligência, os meus erros, as minhas faltas, os meus pecados. Ainda bem que Deus é misericordioso. E quando nós reconhecemos a nossa falha, os nossos erros, confessamos os nossos pecados e deixamos de praticá-los, e nos chegamos diante dele com o coração contrito e quebrantado, diz a Bíblia que ele não despreza, ele ouve e dá uma segunda chance. Deus é tremendo, porque a sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Remove de nós o pecado para tão longe quanto dista o leste e o oeste. Ele tira de nós o nosso pecado e deixa tão longe
do norte, do sul, do leste e do oeste. Leva para nós, para longe de nós, as nossas ofensas e pecados. Lembra da oração do Pai Nosso? É nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos pecadores, aqueles que nos ofendem. Nós cometemos um erro muito grande. Ficamos remoendo pecados já perdoados, erros já perdoados. E esquecemos que essas coisas nos travam de prosperarmos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e por aí vai mente. Porque ficamos como a ovelha ou a vaca. A vaca ou a ovelha tem o mesmo sistema, o boi, enfim. Eles comem um alimento, um capim, uma grama, um mato, uma relva. E depois eles ficam o quê? Ruminando. O que é ruminar? Eles regurgitam aquela comida, traz de novo e fica mastigando aquilo ali. Ficamos assim muitas vezes. Erramos, fizemos alguma coisa e olhamos para o Senhor como um capataz, como um carrasco, melhor dizendo, né? Um carrasco. Aquele homem com um chicote na mão, gritando com você, te xingando, te humilhando, te constrangendo, mais do que você já está sendo constrangido por algo que aconteceu com você. A primeira coisa que você tem que aprender é se auto-perdoar. O Senhor nos perdoa. Quando nós chegamos diante dEle, nos prostramos diante do Senhor, Ele nos perdoa. O problema, eu vou ler somente até aqui, o problema é que nós não nos perdoamos. Nós ficamos relembrando isso. E não é porque queremos, é porque o diabo, ele é sujo. Satanás é sujo. Ele fica lançando setas na sua mente para tentar levar você sempre ao seu passado e você viver uma vida de estagnação, uma vida sem crescimento espiritual, uma vida de nanismo espiritual. Há muitas pessoas que não crescem mais espiritualmente porque pararam no tempo. Eu vivo num país, no Japão, onde estou aqui agora. Vivo num país onde o índice de suicídio é algo alarmante e mais do que preocupante. O governo do Japão tem tentado criar maneiras, meios, métodos, tecnologias, até assim dizer, ensinos, de maneira que venha minimizar esse índice tão alto de jovens se suicidando, da faixa etária de 15 a 30 anos, jovens que acabaram de sair da faculdade, jovens que têm o seu futuro promissor pela frente, mas que o diabo entra na mente deles de tal maneira, com tanta força, que o oprime, que o angustia de tal maneira, ao levá-lo a uma solidão tão isolada, a levar essas pessoas. A água está aumentando. Glória. Fica esperto aqui com tromba d'água. Aqui também tem isso. Ainda mais eu estou aqui no pé da montanha. Levando essas pessoas a tirarem a sua vida. Muitas pessoas me ligam. Homens, mulheres, moças, senhor, senhoras, casados, solteiros, divorciados. Me ligam
telefones que eu desconheço, de outras cidades do Japão e até mesmo de outros países, até mesmo em outro idioma. E quando eu atendo o telefone, pedindo socorro, excuse me, help me, ou tasqueteu kudasai, outros brasileiros mesmo, pastor, o senhor pode me ajudar? Outros até de língua hispana. Alô? Ajuda-me, por favor. Sim, ayobo. Enfim, não importa. Pegamos isso aqui, não apenas eu, os pastores, pessoas aqui que trabalham com gente aqui, que pastoreiam igreja, que cuidam de algum departamento. Pegamos isso e o diabo trabalha na mente dessas pessoas e começam a se enclausurar, começam a se fechar, a se isolar. E tentam resolver as coisas sozinhos muitas vezes e não conseguem. Entenda, Davi está dizendo, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. E ele começa a declarar vários assuntos ali, não vou ler mais, mas vamos ficar por aqui e refletir sobre isso. Muitas pessoas estão morrendo dentro da igreja, não conseguem mais louvar ao Senhor, não conseguem mais adorar ao Senhor, por conta do egocentrismo que tem tomado conta, segura aí, tem tomado conta de muitos pastores, que se julgam acima de Deus, que se acham melhor do que Deus, que querem uma honra exacerbada, que querem ser tratados como se fossem pequenos deuses. E você não é, eu não sou. Somos pastores pela misericórdia de Deus, mas não precisamos ser tratados como a quarta pessoa da Trindade. Tiramos a presença de Jesus de cena e colocamos a presença do homem. E como eu não sei lidar com o meu ego, com o meu orgulho, e quando as pessoas acham outras pessoas dentro da igreja que são bajuladores, pessoas que querem chegar a algum lugar e não por mérito ou por vocação ou por chamada ou por esperar em Deus, querem pegar atalhos e vão para o lado da bajulação a esses homens. Homens que muitas vezes a sua mente está cauterizada pela ganância, pelo dinheiro, pela posição. Mas cuidado, porque você pode se frustrar, você pode se machucar, e isso te levar a uma depressão. Jesus, a água está aumentando. E isso te levar a uma depressão, te levar a uma solidão, te levar a um deprimento, de tal maneira que amanhã você está dentro da igreja, mas não consegue mais sentir a presença do Senhor, não consegue mais bendizer ao Senhor. A tristeza entra dentro de você, a tristeza se aloja dentro de você, porque ela acha uma terra fértil, ela acha uma terra produtiva, uma terra machucada, uma terra ferida. E entenda uma coisa, só damos aquilo que temos dentro de nós. Eu dizia para alguém essa semana que me pediu um conselho, dizendo, pastor, você pode me ajudar? Eu falei, diga lá o que está acontecendo, e eu vou tentar e pedir a Deus uma palavra de orientação para você. Mas primeiro preciso de ouvir para te dar um diagnóstico da parte do Senhor, porque o problema já sei que está se enfrentando, precisa agora de uma solução. E quando a pessoa conversou comigo e expôs o que estava acontecendo, Deus me deu uma palavra clara, nítida, de orientação, de direcionamento, de posicionamento para aquela pessoa, para que ela pudesse sair daquela situação e vencer aquela dificuldade. Muitas vezes precisamos
que alguém nos auxilie, porque entramos em lugares e que nem mesmo sabemos como fomos parar naquele lugar. O diabo fez o laço, criou uma estratégia, criou uma oportunidade e quem sabe conduziu você a essa situação que você vive agora. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para você é essa: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é mim bendiga o seu santo nome. Pastor, só quer dizer que o que eu estou passando vai bendizer ao Senhor? Por que não? Sim, vai bendizer a Ele quando Ele lhe conceder a vitória, não quando você se entregar a esta situação que você está vivendo. Bendizer ao Senhor não é somente quando a água está correndo apenas em um sentido. Não, é quando a água para. É quando a água está ao contrário. É quando a corrente aumenta. É quando as dificuldades aparecem. É o momento onde eu preciso me aproximar mais de Deus. Em Jeremias capítulo 33:3, a palavra de Deus diz assim: clama a mim. Clama a mim. Deus está dizendo na boca de Jeremias: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O problema é que em meio à luta, as minhas forças acabam. Em meio à luta, as minhas forças acabam. Em meio à luta, as minhas forças acabam. E eu deixo de clamar. E é justamente o oposto que eu tenho que fazer. Está difícil, o problema está insolúvel, está intragável, está difícil de passar pelo processo. Passa dando glórias a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido, dando glórias ao Senhor. Dar glória a Deus quando as coisas estão fáceis, todo mundo faz isso. Mas glorificar a Deus quando eu olho para uma situação e não vejo saída, quando eu olho para algo e não vejo uma solução, porque para mim é impossível. Mas a Bíblia diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu me lembro de Lucas, em que fica registrado para o nosso ensino o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Exu e a Machia, aonde diz a palavra de Deus que Maria estava enamorada de José, e Maria estava cuidando dos seus afazeres. Uma moça, mais uma judia, cuidando dos seus afazeres. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Maria e cumprimenta ela com uma saudação que ela nunca havia ouvido. E o anjo diz: salve agraciada. E ela se espanta com aquela saudação. E o anjo do Senhor fala para ela: Maria, tu conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será o Salvador do mundo. Maria se espanta, não apenas com a saudação, mas com aquela mensagem do anjo do Senhor. Mas ao mesmo tempo que Maria se assusta, se espanta com aquela palavra, Maria responde para o anjo e disse: como se dará isso? Como? É impossível. Eu sou moça, sou virgem, estou enamorada de José e não coabitei com ele ainda. Não se podia, lógico. E o anjo disse para ela: o que de ti será gerado pelo Espírito de Deus, descerá sobre ti
a presença do Altíssimo. E o anjo disse para ela: haveria alguma coisa impossível para Deus? O que é possível para nós, eu e você temos que fazer. Pastor, esse dia alguém me perguntou: pastor, eu quero me tornar um doutor. Eu quero fazer tal coisa, pastor. E eu perguntei para a pessoa assim, eu disse: o que é que você está fazendo para chegar nesse sonho? Porque por enquanto é um sonho. O que você está fazendo para que este sonho se torne realidade? Ele disse: ah, pastor, eu estou pensando. Eu falei: então, vire uma chave na sua cabeça. Pare de pensar, pare de falar. Chega de falar. Olha aí, ô glória. Chega de falar. Começa a fazer. Tem uma hora na nossa vida em que temos de parar de falar e começarmos a agir. Tiago disse que a fé sem as obras é morta. E eu disse para esta pessoa, eu disse: começa a estudar, compra livros, começa a estudar sobre isso que você quer. É isso que você quer? Quero. Então começa a se dedicar a isso aí. Eu disse para ele: olha, eu sou construtor civil há mais de 30 anos, mas até hoje eu não parei de estudar. Eu estou sempre fazendo pesquisa, eu estou sempre estudando. Quero fazer alguma coisa na carpintaria, eu procuro estratégias novas, novos cortes de madeira. Eu vou fazer alguma coisa na marcenaria, eu procuro entender desenhos, inclinações, medidas, física, a matemática. Eu tenho que aprender alguns cálculos que eu ainda não sei. Eu comecei a dizer para ele: faço isso até hoje. Se você for na minha casa, na minha oficina, você vai ver na minha marcenaria vários tipos de máquinas e de ferramentas, e um caderno de desenho, e uma quantidade bem grande de lápis, réguas e uma cadeira. E eu fico desenhando ali como fazer um corte de uma madeira que eu nunca fiz. E para fazer isso, eu ligo a máquina e começo a cortar a madeira e erro várias vezes, porque não domino a técnica ainda, até chegar a um resultado plausível, um resultado aceitável. Quando eu acerto, pronto, eu parto para fazer aquilo que foi encomendado para mim fazer. Disse para ele: você precisa parar de fazer, de só falar, e começa a fazer. Invista em você. O que isso tem a ver, pastor? Em bendizer ao Senhor. Quando nós falamos em alta voz da nossa fraqueza, quando testemunhamos da nossa fraqueza, não estamos contando derrota, estamos mostrando o poder de superação com que eu me superei, com que eu saí daquele estado de angústia, daquele estado de depressão, daquela vida depressiva, daquela vida sombria, angustiante, daquela situação de derrota. Quando eu conto isso a alguém, não conto como sinal de fraqueza, mas estou mostrando que dei a volta por cima, que superei aquela dificuldade, e bendigo o nome do Senhor, porque eu consegui transpor aquela dificuldade, porque não me entreguei àquele momento, não me entreguei àquela situação, mas venci, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Entenda, e aqui eu vou partir para terminar.
Bendiga ao Senhor em todas as situações, em todas as maneiras. Mas acima de tudo, aprenda uma coisa. Aprenda a meditar na palavra do Senhor. Aprenda a refletir na palavra do Senhor. Creia na palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Tire um tempo para meditar a palavra de Deus. Tire um tempo. Minha esposa, todo dia de manhã, ela levanta às 6 da manhã para sair de casa às 7h30. Mulher. Mas depois que ela faz algumas coisas, deixa o café pronto, ela vai orar. E depois que ela vai orar, ela vai ler. Segredo: primeiro você vai orar, e depois você vai pedir uma palavra para Deus. E eu disse para ela hoje: o que você está lendo? E ela falou, eu disse: você entendeu o quê? Ela falou: nada. Ô negócio difícil. Mas quando ela menos espera, ela fala: amor, entendi agora. Porque Deus faz isso. Às vezes nós paramos para ler Telihim, hebraico, Telihim, Salmo. Ou eu vou abrir em Bereshit, em Gênesis, não importa onde você vai ler. E eu vou ler um texto. Ah, saiu aqui em Shofitim, saiu aqui em Juízes. E eu vou ler um texto. E depois eu vou ficar passando o dia refletindo sobre ele, me alimentando da palavra do Senhor, blindando a minha mente de ataques do demônio. Agora diminuiu a água. De ataques do demônio. Porque é isso que ele quer. Ele quer perturbar a sua vida. Alimente a sua alma, a sua mente. Alimente-se da palavra do Senhor. Não se alimente de Facebook, de Instagram, de Facebook, de Twitter. Não se alimente de redes sociais. Aprenda uma coisa: Instagram, TikTok e essas outras redes sociais é uma vida de mentira. As pessoas alugam carros, alugam roupas, alugam casas, prédios, apartamentos e fazem vídeos de 5 minutos, 3, 4 minutos e colocam uma propaganda: venha ser rico como eu fui, como eu me tornei, eu não era ninguém ontem. Não estou dizendo que isso não possa acontecer com qualquer pessoa que trabalhe, mas estou dizendo para você não basear a sua vida pautado na vida alheia. Você vai se frustrar. Paute a sua vida no Senhor, na palavra do Senhor. Se eu começo a olhar a vida alheia, a chance de eu me frustrar é 99,9% de que você se frustrará. Leia Salmo 133, Salmo de Asaf, e você vai ver Asaf dizendo: por poucos meus pés não se desviaram, por olhar a prosperidade do ímpio, que não havia tristeza na sua morte. E ele começa a falar de tudo aquilo que ele estava vendo. Estava olhando só o materialismo, a vida dos outros. Quando Asaf para de olhar para a vida dos outros e começa a conversar com o Senhor, ele começa a entender. Como disse Davi nesse Salmo 103 aqui, Davi disse que a vida é efêmera, é como essas árvores. Eu estou cercado, olha lá atrás, aqui, essas árvores ficam verdes, e agora eles estão secas, parece que estão mortas, mas não estão. Davi disse que é como a erva, que um dia está verde e bonita, no outro dia se desfaz. Paute a sua vida,
fundamente a sua vida na palavra do Senhor. Com Ele, você nunca se decepcionará. Comigo, com o homem, você vai se frustrar, vai se decepcionar, mas com o Senhor, jamais. Podemos não entender o seu trabalhar, podemos não compreender o seu agir, podemos não aceitar a forma com que Ele trabalha, mas no final, o que tem que prevalecer é a vontade do Eterno. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a sua luz, que Ele faça sobrecair sobre você, que Ele faça sobrevir sobre você todas as bênçãos do céu, que o Senhor te cubra com as suas mãos poderosas e que te encha de vitória. Um grande abraço, beijo no coração, fique com essa imagem, em nome de Jesus. Abraço!